RC16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia, agradecendo a paciência, a gentileza e o carinho de podermos estar entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Quero mandar também um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul, Canal 3, nossas repetidoras. E falar do assunto da semana aqui em Petrópolis, que foi a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Eu prefiro começar parafraseando o general Mourão, vice-presidente, que falou que tanto Daniel Silveira quanto o STF estavam errados, ou estão errados. Eu não vou entrar no mérito de quem está certo, de quem está errado, se a prisão foi ilegal, injusta ou não, ou foi merecida, isso não vem ao caso. O que vem ao caso, e que é o mais importante, e que essa é a minha opinião pessoal, quero deixar bem claro, é que o deputado Daniel Silveira comprou uma briga muito difícil dele ganhar. Ontem, a PGR, Procuradoria-Geral da República, indiciou por injúria, calúnia, difamação e mais alguns crimes o deputado Daniel Silveira. E com isso ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, se ele já conseguiu a manutenção da prisão no Supremo, ou se o Supremo manteve a prisão dele por 11 votos, dificilmente ele vai ter sucesso nesse processo, ele provavelmente será condenado e perderá os direitos políticos. E eu acho que isso é o mais grave de toda essa situação e eu acredito que o deputado não tenha avaliado muito bem essa situação antes de fazer aquele vídeo. Mas eu não quero me prolongar muito nesse assunto, vamos aguardar os próximos dias, o desenrolar dessa novela, e ver o que vai acontecer. Mais à frente voltaremos a esse assunto. E hoje quero dizer também que trouxe para a senhora e para o senhor um convidado muito especial que eu tenho certeza absoluta que a senhora e o senhor vão gostar. Nós estávamos conversando em off nos bastidores antes de iniciar o programa e teremos muitos assuntos acerca de Petrópolis, com respeito a Petrópolis, com respeito ao governo, e vai ser muito bacana o nosso programa. Mas fique conosco. Eu preciso pedir agora um breve intervalo comercial, serão só 2 minutos, logo em seguida que voltarmos, vamos iniciar nossa entrevista. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Estamos de volta e agora vamos iniciar, conforme prometido, a nossa entrevista de hoje. E hoje trouxemos para a senhora e para o senhor Marcelo Fiorini,
que já foi secretário de governo, foi presidente da Associação da Rua Teresa, e ele vai falar mais sobre ele, eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Fique à vontade para suas apresentações e saudações iniciais. Bom, bom dia a todos aqui, muito obrigado pelo convite, Bernardo. Um prazer estar aqui com você, a gente poder trocar algumas ideias, como você falou, a gente já conversou antes do início do programa, já vários assuntos muito quentes, muito interessantes. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Fiorini, sou empresário em Petrópolis há 35 anos, sempre trabalhei na Rua Teresa, sou petropolitano, formado pela nossa Universidade Católica de Petrópolis, fiz a faculdade de Direito aqui. Em determinado momento, tive a oportunidade de trabalhar com advocacia, mas também com comércio, que acabou prevalecendo naquele momento de tanta pujança na Rua Teresa. Eu, jovem ainda, acabei optando por continuar no comércio, abrindo mão da advocacia. Ao longo dessa minha trajetória, eu fui durante 8 anos presidente da arte da Associação da Rua Teresa. Fizemos lá um trabalho bastante significativo na época, junto com alguns parceiros muito importantes. Nós trouxemos ali o Centro de Moda, onde era aquela antiga delegacia. Foi um legado bastante importante para a Rua Teresa naquele momento, né? A gente tinha ali uma delegacia que era um mini presídio, tínhamos ali vistoria do Detran, enfim, uma série de serviços que acabavam impactando na mobilidade, principalmente no ir e vir da própria Rua Teresa, né? Conseguimos transformar aquilo ali num espaço muito agradável, muito aprazível. Na época tivemos o apoio do deputado Bittar, que colocou uma emenda parlamentar, e conseguimos transformar aquilo num local que de fato trouxesse algum benefício para a Rua Teresa. Hoje a gente tem ali uma escola de costura, que o Senai toca aquela escola, e durante esses anos todos que a gente está funcionando ali, mais de 10 anos, a gente vem capacitando mão de obra para atender o nosso polo de moda. Isso foi um legado muito importante que a gente deixou e que vem surtindo frutos até hoje. Quer dizer, muita gente saiu dali, conseguiu emprego e conseguiu tocar a sua vida. Tá? Isso é muito importante, a gente poder trazer esse legado para as pessoas, que o mais importante é você conseguir trabalhar e você conseguir levar o sustento para a sua família. Então isso é uma coisa que a gente fez, e que até hoje a gente continua lá na parceria que a gente tem, a arte continua nesse local também. Trouxemos o Sebrae para que naquele momento, para aquele local, o Sebrae também com o seu papel muito importante, principalmente de apoio às micro e pequenas empresas, teve um papel fundamental também nessa transformação. Depois dali eu fui convidado a participar do Sicomércio Petrópolis, e na sequência eu acabei sendo eleito presidente do Sicomércio e venho trabalhando junto à FEComércio também, que eu sou diretor hoje, em prol do comércio da cidade como um todo, né? Através do Sistema S, a gente tem o Sesc e o Senac, uma série de ações que a gente vem implementando, que visam principalmente beneficiar ao trabalhador do comércio, que é o principal foco do Sistema S, do Sistema FEComércio. Tá? Aos últimos anos, eu tive a oportunidade de atuar como secretário de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis, do governo Bernardo Rossi, e durante esse período de 3 anos e meio que eu fiquei à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente conseguiu aí algumas vitórias, alguns legados importantes para a cidade, e isso aí a gente vai conversar aí ao longo do programa, conforme os assuntos forem vindo à tona. Marcelo, pegando um gancho aqui em cima do que você já falou durante a sua apresentação aos nossos telespectadores, eu queria começar conversando com você a respeito de Rua Teresa, para depois nós entrarmos no desenvolvimento econômico do município. Rua Teresa. A Rua Teresa vem sofrendo, ano após ano, por N razões, não há uma razão única, um esvaziamento muito grande. Há quem diga que esse esvaziamento começou com a saída da rodoviária do centro, indo para o Bingen, no governo Rubens Bom Tempo, que os ônibus da Única, que antes paravam em frente à antiga Casa Gelli, né, deixaram de circular no centro da cidade, passando a atender apenas da BR-040 para baixo ou para cima, até Juiz de Fora e tudo mais.
E com isso as sacoleiras teriam que pegar um ônibus da rodoviária para o centro, subir toda a rua Marechal Deodoro para chegar na Rua Teresa. Depois descer carregada fazendo o mesmo trajeto. Então, muita gente alega que isso foi o primeiro ponto, ou a primeira situação, o primeiro fato de esvaziamento. O segundo fato de esvaziamento, as pessoas atribuem aos feirões da Baixada, a criação dos feirões da Baixada, onde muitos comerciantes da Rua Teresa compraram box na Baixada e lá se instalaram. Muitos até fecharam suas lojas depois de um tempo na Rua Teresa, ficaram só com os boxes da Baixada, porque rentava mais, o lucro era maior na Baixada. Esse foi o segundo assunto. O terceiro assunto do esvaziamento, o terceiro fato do esvaziamento, o alegado para o esvaziamento, é que a revitalização da Rua Teresa não aconteceu por culpa dos próprios comerciantes, que não conseguiram chegar num denominador comum com relação ao projeto. Bombardearam o projeto e ali não aconteceu absolutamente nada. Mas eu, particularmente, tenho um quarto fato que, para mim, é de fundamental importância e eu tenho certeza que mudaria todo o quadro da Rua Teresa, mudaria todo o quadro do comércio de Petrópolis, que é a revitalização da fábrica da Dona Isabel, com um grande feirão e mais uma série de pequenos empreendimentos ali dentro. Até, inclusive, algumas secretarias de governo ali poderiam funcionar. Eu queria que você comentasse, segundo a sua ótica, da forma como você enxerga, o porquê do esvaziamento da Rua Teresa, tá? E por que não se pensou até hoje, ou se pensou e não foi possível tocar para frente, uma revitalização da fábrica da Dona Isabel? Bom, Bernardo, você pegou em 4 pontos que eu acho que eu concordo plenamente com o que você colocou aqui, tá? Vou falar de cada um deles, a minha opinião de cada um deles, e eu vivenciei cada um deles. O primeiro ponto é a rodoviária, a mudança da rodoviária, feita de forma traumática, mal programada. Eu era presidente da Arte na época, briguei muito, apanhei muito, fui para a beira de estrada parar ônibus, para deixar o pessoal saltar na Casa do Alemão e pegar um ônibus da Petroíta para trazer para o centro histórico, para trazer para a Rua Teresa, né? Porque foi tudo feito de forma mal planejada. É óbvio que o ideal seria que os ônibus até hoje, não que deixassem no gelo, mas que subissem a Rua Teresa, né? Seria o melhor cenário possível. E isso foi o primeiro tiro que a Rua Teresa levou, né? Então, assim, na época, a empresa que ficou encarregada de fazer o transporte da rodoviária para o centro, /Rua Teresa, era uma empresa que estava mal das pernas, não tinha condição de atender a demanda que existia, e isso causou um grande transtorno na época. Eu tenho foto, tenho imagens, fiz filme da rodoviária abarrotada de gente, com centenas de pessoas aguardando transporte para vir para a Rua Teresa. Isso se tornou um grande entrave. Muita gente naquele momento deixou de frequentar Petrópolis, deixou de subir Petrópolis, né? Então, assim, aquilo ali foi um legado totalmente negativo deixado pelo governo naquele momento, porque foi feito de forma atabalhoada, aquilo teria que ter sido feito de forma gradual, né? As empresas irem se ajustando, terem criado já no primeiro momento, a gente tentou fazer isso, mas enfim, aí tem sempre aquelas histórias de que a empresa A não fala com a B não fala com a C não fala com a D. Tinha que ter feito já a tarifa combinada, né, para o cara que viesse para a Rua Teresa ele já saltar e já pegar o ônibus na plataforma seguinte e ir para a rua. Ônibus preparados, que foi um grande problema também que aconteceu naquela época. Eles colocaram ônibus normais, com roleta. Ora, como é que uma senhora, uma sacoleira, que era o nosso principal alvo, nosso principal cliente, entrava num ônibus cheio de gente com 2, 3, 4 sacolas? Quer dizer, tinha que ser um ônibus adaptado para receber essa demanda de mercadoria, porque essas pessoas vinham aqui fazer compras, elas não vinham passear, né? Então, assim, foi tudo feito de uma maneira péssima, que gerou um grande problema, e ali foi o início da derrocada ou do esvaziamento econômico da Rua Teresa, né? É um primeiro ponto muito importante colocado, essa questão da mudança da rodoviária. Era necessária, abre aspas,
que a rodoviária saísse do centro histórico, porque a mobilidade já não comportava mais aquela quantidade de ônibus vindo para o centro da cidade. Mas da forma que foi feita da pior forma possível. Muito bem. Segundo ponto que você fala, a questão Desculpa, me lembra aí o segundo ponto. Dos feirões da Baixada. Feirões da Baixada, vamos lá. O que aconteceu naquele momento? A Rua Tereza ainda pujante, aluguéis muito altos, proprietários. Infelizmente, Petrópolis padece de um mal que poucas pessoas têm muita quantidade de imóveis, e isso faz com que você não tenha poder de barganha. Se você tem cada imóvel, vamos supor, se cada imóvel da Rua Tereza tivesse um dono, era uma relação. Como você tem vários imóveis que tem um dono só, quer dizer, um dono tem muitos imóveis, isso muda um pouco essa relação. Então essas pessoas foram, no meu ver, o principal responsável por essa migração para o feirão. Por que as pessoas migraram para o feirão? Porque a Rua Tereza era muito cara. Então o cara foi para o feirão na expectativa de um aluguel mais barato. Porque o feirão não era o que é hoje. Quem transformou o feirão no que ele é hoje foram os empresários da Rua Tereza. Foram os empresários petropolitanos que foram para o feirão, se instalaram lá e começaram a fazer o feirão ser valorizado como nunca foi. Porque até então o feirão era roupa barata, vagabunda, um calor desgraçado e gente que não tinha interesse nenhum. Naquele momento, quando o empresário da Rua Tereza, a moda da Rua Tereza, a moda de Petrópolis foi para a Baixada, fez com que aquele teu cliente que subia para vir à Rua Tereza, ele não tinha mais necessidade de subir. Por que o cara vai vir a Petrópolis? Ele vai pagar um pedágio caro, que aí é um outro problema que você esqueceu de colocar no teu rol, que eu acredito a parte do nosso problema, a Concer, a má gestão feita por essa concessionária, que sempre usurpou Petrópolis, e é um assunto que a gente vai discutir depois, mas só para pontuar, né, a Concer sempre prestou um mau serviço a Petrópolis, e isso impactava também na vinda desse cliente para a Rua Tereza. Ora, por que eu vou pagar pedágio, subir uma serra ruim, que engarrafa, que tem acidente, etc, etc, se eu posso parar aqui no meio da Baixada e fazer as mesmas compras que eu faço lá em Petrópolis? Então, isso foi determinante para esse esvaziamento econômico. Principalmente do grande número do fluxo de clientes que a gente tinha, das baixadas que a gente fala, né? Porque não é só o cliente de Caxias que comprava em Petrópolis, cliente de Nova Iguaçu, São João de Meriti, Nilópolis, enfim, toda a Baixada Fluminense, o próprio Rio de Janeiro. Então essa pessoa passou... Por que eu vou a Petrópolis? Se eu posso comprar a mesma coisa, se todas as lojas que eu compro lá estão aqui, né? Então, assim, isso aí foi o segundo momento complexo, né? Aí vamos falar um pouco também da questão que você colocou aqui, que eu acho que ela não impactou negativamente, mas ela poderia ter mudado o rumo da Rua Tereza, que era a reforma que nós conseguimos na época que eu era presidente da Arte, e que na sequência foi esvaziado pelo presidente que me sucedeu, que era contra, e alguns empresários que eram contra. Porque naquele momento, o cara imaginava que uma obra ia ter um impacto tão grande no negócio dele, que ia quebrar o negócio do cara. Só que ele esqueceu que a não obra, a longo prazo, quebrou o negócio dele. Se a gente tivesse mudado a rua e transformado a rua num grande shopping a céu aberto, com um local aprazível, com calçadas mais largas, com ordenamento urbano, principalmente na parte dos ambulantes, de todo aquele desordenamento que a gente vê hoje na Rua Tereza, e que lá, aliás, a gente sempre viu, né? Se a gente tivesse organizado aquilo naquele momento, o recurso estava lá alocado, o governo do Estado, nós conseguimos 13 milhões. Né? Naquele momento, os empresários tiveram uma visão pequena, eles olharam para o amanhã, eles não olharam para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, que é hoje que a gente está vivenciando. Nós estamos falando de mais ou menos há 10 anos atrás que aconteceu todo esse imbróglio, né? E acreditando também a má condução, aliás, a péssima condução do governo da época, né, do secretário da época, que no início do governo eu levei o projeto para ele e ele quase que virou as costas para o projeto. Eu tive que arrastar esse projeto sozinho dentro do governo do Estado, com alguns amigos que eu tinha, para conseguir esse recurso. Quando veio, eles não quiseram fazer. No final das contas, quando viram que ia perder o recurso,
Aí ficou todo mundo desesperado tentando resolver, aí já não tinha mais recurso, já não tinha mais nada, e aí a sucessão de problemas de governo Cabral, etc. e tal, e nós ficamos pelo caminho. Né? Então eu acho que é uma questão que assim, eu não tenho arrependimento porque eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Né? Eu comecei com esse projeto, com um anteprojeto, e nem projeto a gente tinha. Nós tínhamos um esboço desse projeto. Eu consegui recurso para fazer o projeto. Vicente Loureiro, que era o secretário na época, porra, me deu todo o apoio, conseguimos licitar, a empresa vencedora veio, fez um estudo fantástico da Rua Tereza, fez um projeto maravilhoso, a rua seria outra coisa hoje, inclusive, aí indo no próximo ponto que você falou, integrando a Dona Isabel como um grande hub de estacionamento de ônibus, praça de alimentação, linkando dentro do Hipershopping ABC, que é um equipamento que a gente tem hoje, que está subutilizado, enfim, revitalizando toda aquela área ali. Né? Então, assim, foi uma grande perda. Hoje, se aquilo tivesse sido implementado há 10 anos atrás, talvez a gente não tivesse tanta sacoleira, mas talvez a gente tivesse mais gente vindo fazer compra aqui. O próprio varejo, o próprio turista se sentisse mais atraído de vir à Rua Tereza, de utilizar a Rua Tereza. Né? Então eu acho que esse seria o grande divisor de águas. Uma outra ideia para a Dona Isabel, e eu quando secretário cheguei a estar com o Haddad, que é o dono daquele imóvel, né? É a ideia de usar parte daquele imóvel para levar à prefeitura. A prefeitura hoje é uma colcha de retalho, a prefeitura tem equipamento em tudo quanto é lugar. Gasta-se fortunas de aluguéis, enfim, de espaços às vezes que são muito... Assim, na realidade a coisa é tão mal programada que você tem espaços que você tem superlotação de gente e tem espaços completamente subutilizados, equipamentos da prefeitura. Né? Então qual era a ideia ali? Colocar as secretarias principais, né, em um local só, como vários governos fizeram, e com problemas. O Aécio fez lá em Minas, roubou o dinheiro, etc. E tal. Isso é outra questão. Mas se você pensar em sinergia, em economia, em rapidez, você imagina todos os secretários dentro do mesmo prédio, cada um num andar. Preciso falar contigo, vou lá, bato na tua sala e resolvo o problema em 2 minutos. Já pensou que maravilha que isso seria? Ou pegar um número, discar um ramal e falar contigo. Seria o melhor dos mundos. Né? Sem contar que isso movimentaria a própria economia da Rua Tereza. Porque você teria ali em torno de 3, 4 mil pessoas por dia passando pela Rua Tereza. Olhando a vitrine das lojas, que poderiam estar comprando, criando espaços de alimentação, espaços de convivência, né? Criando outros tipos de comércio que surgiriam dali, porque as oportunidades, com certeza, seriam aproveitadas pelos empresários da região. Então, a ideia de aproveitar o Dona Isabel, ela tem que ser pensada, não para trás, mas para frente. Ainda está em tempo de se fazer isso. Tá. Né? Ainda está em tempo de se fazer isso. É um equipamento caro? É um equipamento caro. Mas quanto custa a Dona Isabel, do jeito que ela está ali hoje? Sei lá, 15 milhões, que é o número que o Ricardo falou comigo na época. Né? É muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas para o município com orçamento de 1,2 bilhão, talvez não seja tanto. Não é nada. Né? Basta, aí a gente falou um pouco de o quê? Tem um projeto, né? Tem recurso. O governo federal tem recurso para as prefeituras comprarem ou construírem sedes próprias. Vamos buscar esse recurso? Mas não vai ser o suficiente? Não. Mas é questão de programação, né? Questão de prioridade. Agora, quanto se gasta hoje com todos os equipamentos alugados da prefeitura? Né? Equipamentos que estão deteriorados, porque são entregues e devolvidos em estado precário. Então, a prefeitura tem uma série de ações de proprietários contra a prefeitura por devolver imóveis em condições precárias, né? Porque usa até o negócio, aí está caindo aos pedaços, então vamos embora daqui e vai para outro lugar. E larga o troço para lá. Né? Quer dizer, isso tudo acabaria. Lógico, não, tem que ter outros equipamentos. É claro que tem que ter outro equipamento. Você não pode gerenciar a posse, Itaipava, ou seja lá onde for, né? Aqui do centro histórico. Mas a parte administrativa, né? As secretarias, Secretaria de Obras, a parte de legalização de projeto, a parte de legalização de empresas, enfim,
uma série de serviços, né, que o mais coerente seria estar todo mundo junto dentro do mesmo ambiente. Né? Secretaria de Fazenda, Procuradoria, várias secretarias que hoje, claro, pô, turismo esperto tem que estar onde? Tem que estar num lugar de visibilidade. Pô. Se você tem uma secretaria que cuida do turismo da cidade, esse cara tem que estar num imóvel maravilhoso, pô, de preferência na Praça da Liberdade ou na Avenida Coelho, você está entendendo? Para que o turista vai ali, o cara tem um lugar bacana, com informação, etc, etc. Agora, a parte administrativa, a parte burocrática da máquina, por que ela precisa estar em equipamentos como hoje a gente vê? Né? O prefeito isolado num determinado lugar, onde ninguém tem acesso, né? E ele, de repente, não tem tempo de escutar os secretários, de escutar e de saber o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que esse projeto Dona Isabel, na minha humilde opinião, pelo que eu vi, vivi e vivenciei, seria um grande divisor de águas para você recuperar, né? Dar um gás novamente na Rua Tereza, que é o maior empregador da cidade, goste quem não gostar, né? O pessoal enche muito a boca para falar de algumas coisas, e eu sempre briguei por isso, quando o cara fala de, não, porque a Gesselma, Gesselma, cara, fantástico, Deus me livre a Gesselma sair de Petrópolis, mas a Gesselma gera 3 mil empregos, é bacana? É muito legal, é muito bom, mas quanto gera a Rua Tereza? 30, você está entendendo? E ninguém tem olho para a Rua Tereza. Aliás, ninguém nunca teve. Todas as ações feitas por todos os prefeitos que passaram, né, sempre foram de um certo desleixo, um certo descaso com a Rua Tereza. Né? A Rua Tereza sempre foi marginalizada, até pelo próprio Petropolitano. As pessoas vêm de outros lugares fazer compra aqui e o próprio Petropolitano às vezes não prestigia, não compra. Às vezes o cara mal sabe que ele está comprando uma loja de grife ou de boutique, uma roupa que é fabricada por uma confecção da Rua Tereza. E ele paga lá 200, 300, 400 reais numa peça que ele podia comprar por 100, ou por 60, ou por 70, ou por 80 na própria Rua Tereza. Então, assim, essa cultura de que a Rua Tereza... Assim, eu acho que, infelizmente, e eu falo infelizmente porque, assim, a história da minha vida passa por ali. Né? É o que eu estava falando no início aqui. Em 1985, há exatos 36 anos atrás, eu montei minha primeira loja ali. Com a inauguração do Serra Shopping. Eu fui um dos primeiros lojistas a colocar o meu negócio ali. E tem uma loja ali até hoje. Então, assim, eu vi isso tudo acontecer. Em alguns momentos eu não participava do processo. Depois fui envolvido no processo, através do seu Edmundo, do Jorge Machado, que eram meus amigos. E a partir dali eu nunca mais deixei de estar ligado a esse processo da evolução e de tudo que aconteceu no comércio da cidade. Olha, eu comungo dessa sua opinião, comungo e endosso essa sua opinião com relação à revitalização da fábrica da Dona Isabel, que é uma bandeira que eu defendo há muitos anos e que eu falo, para quem acompanha o nosso programa aqui, há muitos e muitos anos a respeito disso. Mas eu quero te pedir licença, que eu novamente preciso pedir um breve intervalo comercial. Serão só 2 minutos, fique conosco, já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Tereza. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Tereza, 1380. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique.
Por você, sempre o melhor. Muito bem. E, novamente, estamos de volta. Estamos entrevistando Marcelo Fiorini. Marcelo, eu queria agora mudar um pouquinho o nosso viés aqui da nossa conversa. E eu até já comentei com você, antes do início do programa, que eu não entendia, como não entendo, o porquê que nenhum prefeito de Petrópolis, nos últimos 30 anos, vamos dizer, ou talvez até mais, nunca tenha se preocupado em ter uma equipe para fazer um planejamento da cidade de Petrópolis para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos, para os próximos 15 anos, para os próximos 20 anos. Petrópolis não tem um planejamento organizado, institucional, e você me deu algumas razões do porquê que isso não aconteceu até hoje, e eu queria que você, novamente, por favor, comentasse sobre o que nós conversamos. Então, Bernardo, é um assunto assim um tanto quanto complexo, mas basicamente o que eu pude identificar, né, nesse período que eu tive na prefeitura é basicamente a falta de uma mão de obra, vamos dizer assim, servidor dedicado a esse tipo de atividade. Infelizmente, a nossa prefeitura ela é muito carente em algumas áreas de servidores técnicos. Temos muitos servidores, porém servidores técnicos capacitados para esse tipo de atribuição ou esse tipo de função, né? Não é fácil você fazer um planejamento, é um ser vivo, porque isso vai mudando ao longo do tempo, né? E tem uma outra questão que eu acho importante, é a participação da sociedade civil nesse processo. Eu tive a oportunidade como secretário de desenvolvimento, eu fui convidado aí a participar do Fórum de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Maringá é uma cidade totalmente planejada e cresce de acordo com a demanda, né? Então a cidade é um tabuleiro, tudo bem que é diferente de Petrópolis, é uma outra configuração, não dá para comparar geograficamente uma cidade com a outra. Uma cidade totalmente plana, e aí você vai crescendo ela da maneira que você vai entendendo que ela necessita ou que seria a melhor opção de crescimento para o desenvolvimento da cidade. Agora, o que me chamou a atenção foi que essa parceria, ela parte da sociedade civil junto com o poder público, né? Você tem o corpo técnico dedicado a isso e a sociedade civil interagindo. Então isso faz com que as coisas não se percam nas trocas de governo, que era aquilo que a gente estava conversando antes, né? Hoje você não tem corpo técnico, então você não tem ninguém dedicado a essa função, né? Alguns enxergam, outros não, né? Alguns prefeitos, eu quero fazer um planejamento, aí o cara faz um documento, e aí larga aquilo lá. Pode escrever o que você quiser no papel. O papel aceita qualquer coisa. Assim como é um plano de governo, ou qualquer coisa que você queira fazer. Você bota no papel e aquilo está lá. Se ninguém executar aquilo, se ninguém correr atrás daquilo, aquilo vai ficar lá um documento, num arquivo qualquer, sem surtir nenhum efeito. Então, na prática, o que a gente vê é isso. Quando se faz o documento, não se implementa e não se dá sequência. As coisas têm que ultrapassar o governante, né? Eu sempre falei, você é secretário? Não, eu estou secretário, porque eu não sou secretário e não serei o resto da vida secretário. Eu sou empresário. Fui a minha vida toda. Posso amanhã até deixar de ser. Mas naquele momento eu estava servindo ao município como secretário. Hoje não estou mais, né? E assim como vários que estão lá hoje, amanhã não estarão, e vice-versa. A coisa é dinâmica. Agora, essa implementação desse tipo de política pública, ela tem que sobrepor quem está lá. E como é que você consegue fazer isso? Primeiro, se você tiver servidor que vai permanecer, porque o servidor de carreira ele fica. Então, muita coisa que é feita hoje, com esse monte de carro comissionado que tem, são coisas perdidas. Capacitação, por exemplo. Você capacita lá uma pessoa que entrou agora no governo,
fez lá um processo de capacitação, etc, etc e tal. Esse cara daqui a 6 meses ele pode ser mandado embora. Ou pode mudar o prefeito, ou pode acontecer qualquer coisa, e isso se perdeu pelo tempo. Então, se você não valorizar o servidor, treinar o servidor, dar capacidade, condição desse cara trabalhar e fazer, você nunca vai andar para frente. Você sabe que tem uma coisa curiosa. Eu até já comentei isso contigo, e eu vou agora falar para os nossos telespectadores. 2021 vai ser um ano perdido para Petrópolis. Primeiro, porque o governo tampão de Ingo Rames deve ir, no máximo, até agosto, setembro, se tanto. Obviamente que um governo que entrou numa situação de extrema necessidade do município, por tudo aquilo que a senhora e o senhor já sabe que aconteceu durante as eleições, ele está, nesse presente momento, apagando pequenos incêndios. Né? O planejamento da cidade, nesse ponto, está totalmente parado. O próximo prefeito que entrar, ele vai precisar de 6 meses para conhecer o cargo, para conhecer a cadeira, né? Para montar a equipe dele. Então nós teremos um ano perdido na cidade de Petrópolis. Não tem jeito, isso aí, infelizmente, é um caminho sem volta. Mas eu queria te perguntar o seguinte: a gente tem problemas de comunicação entre as secretarias, não só pelo fato delas estarem esparsas demais, uma muito longe das outras. Eu até às vezes brinco, eu digo assim, se eu fosse prefeito eu colocaria a Secretaria de Saúde dentro do Hospital Alcides Carneiro, porque ela tem que estar do lado do problema. Não, talvez fosse uma solução. Não, eu brinco com isso aí, mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Mas não só isso, eu vejo as secretarias muito esparsas. Muitas vezes a pessoa precisa tirar uma licença para alguma coisa e tem que ir em 3, 4 locais diferentes. Um carimbo em cada lugar, um protocolo em cada lugar. Isso aí não é lógico, não é racional e tal. Mas eu queria saber de você, o que você enxerga, já que você teve muito dentro do governo, participou do governo, qual o maior problema hoje da administração em Petrópolis? Eu acho que, na realidade, são vários problemas. Isso que você colocou é um dos principais problemas, né? A falta de integração, a falta de saber o que está sendo feito. Às vezes, duas secretarias estão buscando soluções para os mesmos problemas. Então, essa falta de diálogo maior entre os secretários. Eu acho que a questão do sistema, a questão sistêmica da Prefeitura de Petrópolis, que é caótico, né? É tudo feito uma colcha de retalho, não existe um planejamento global, né? Um cara vai ali, eu preciso de um sistema para fazer sei lá o quê, para gerenciar tal coisa. Aí ele compra lá um sistema. Aí o outro compra lá um outro sistema. Aí o outro compra lá outro. Cada um compra um troço diferente. E nada disso fala entre si, né? Esse é o principal problema. Por isso que acontece isso que você falou. Tem que ir lá e protocola no cara aqui. Aí pega, leva para o outro cara lá. E aí o outro cara carimba e leva para o outro cara lá. E fica nesse... Quer dizer, não existe um sistema único que você visualize o processo, o que ele está fazendo, para onde ele vai, por que ele vai. Cada secretaria tem os seus sistemas independentes, né? Eu sempre usei um termo, quando eu entrei no governo, cada um tem o seu silo, né? É como se cada um de nós secretários tivéssemos o seu feudo, né? Fechado ali dentro, não fala com o vizinho, não quero nem saber o que ele está fazendo ali. O outro não quer nem saber o que você está fazendo aqui, né? E isso gera uma dificuldade muito grande. Primeiro, para cada um de nós, porque hoje tudo em Petrópolis é feito através de papel de ofício, que é uma vergonha. Ofício, papel físico, as pessoas não vão acreditar. Mas é ofício, assina, protocola, traz o protocolo, manda para o cara para saber, não sei o quê. 15 dias depois o cara devolve o protocolo, dizendo se pode, se não pode. Quer dizer, é tudo muito moroso, tudo muito lento, tudo muito difícil, né? Então, assim, eu acho que esse é o principal problema. Falta um planejamento geral de tudo, né? Deixa eu te interromper, mas é importante isso aí, porque foi uma coisa que eu notei no governo Bernardo Rossi, que eu olhei mais a miúde para essa situação. Havia pouca sinergia entre os secretários
do governo Bernardo Rossi. Você concorda com isso? Totalmente. Mas não é só o governo Bernardo Rossi, qualquer governo. Qualquer governo. É muito pavão junto. Todo mundo é pavão. Entendeu? Não tem galinha, não tem frango, não tem... É todo mundo pavão. Então bota 20 pavão junto. É um querer mostrar mais do que o outro. Né? Então assim, é ciúme, é intriga, é tudo que você possa imaginar dentro de um governo. Né? Então isso ocasiona muito esse tipo de percepção que você tem, e que talvez algumas pessoas tenham, talvez outras não. Né? É isso. Né? Então assim, eu não vou ajudar o cara não porque ele vai aparecer mais do que eu. Eu não vou atender esse pedido dele não porque esse cara está querendo... Tu tá entendendo? Então assim, a política é muito ruim. Né? E quando você tem muitos secretários políticos, essa situação se agrava mais ainda. Porque o cara vai ser candidato a X, o outro vai ser candidato a Y, o outro tem a pretensão não sei do que. Então fica esse jogo que na realidade é um jogo maléfico para o município, porque na verdade todo mundo devia se despedir de todas as suas vaidades, né, e remar todo mundo junto. Se todos remassem junto, as coisas funcionariam muito mais. Né? Mas não, cada um tenta remar para o seu lado. E aí por isso que essa percepção que você teve, e ela não é do governo do Bernardo, não, ela é de qualquer governo. Uns mais, outros menos. Dependendo da característica do governante. E da característica dos secretários que estão ali. Uns são mais apagados, outros são mais acesos, uns têm vida própria, outros vêm a reboque. Né? Mas essa percepção não ficou tão visível no governo Bom Tempo, porque era um governo mais centralizador. Mas aí é uma característica do governante. É uma característica do Rubens, de ser um cara centralizado. E aí eu estou falando porque eu não sei, eu não fui secretário do Rubens, não trabalhei com ele. Mas pelo que eu escutava falar, o Rubens era uma pessoa mais centralizadora, de puxar tudo para ele. E isso ficou mais visível e mais aparente no governo Rossi. Né? A questão não é nem essa. Eu acho que a forma de conduzir do Bernardo talvez seja melhor do que essa do Rubens. Porque não dá para uma pessoa só absorver tudo. Aí você trava também a máquina. Tanto que o governo do Rubens não era um governo ágil, não era um governo... Tinha os mesmos problemas que tinha no outro. Concorda comigo? Concordo. Não era aquela coisa maravilhosa. Porque, assim, é uma outra questão que às vezes impacta muito na agilidade das coisas, né? Tem que tramitar via gabinete, né? Quer dizer, então assim, de uma maneira ou de outra, você centralizar, seja em quem for, pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ser o melhor gestor, o cara mais preparado, o cara mais... Não dá conta do volume de processo e de coisas que tem que se estar demandando, né? Então, isso é que eu acho que falta, na realidade, é você dar ao secretário autonomia e cobrar dele o resultado. Talvez tenha faltado isso, a cobrança do resultado. Né? E uma cobrança de, olha só, vamos ajudar esse cara a fazer isso. Ó, esse cara precisa subir aquele morro. A minha prioridade é subir o morro, então vamos todo mundo ajudar ele a subir o morro. Aí as coisas vão acontecer. Agora, o cara carregar subir o morro sozinho, arrastando todo mundo atrás e todo mundo fazendo força para baixo, aí é impossível de se fazer as coisas. Marcelo, eu novamente te peço desculpas, mas eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. É que aquele relógio ali não para, rapaz. Eu peço à senhora e ao senhor que nos aguardem 2 minutos, nós já voltamos. Fiquem conosco. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos.
com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Muito bem, estamos de volta, estamos entrevistando Marcelo Fiorini. Marcelo, eu novamente vou mudar o polo do nosso bate-papo aqui, da nossa conversa, da nossa entrevista. Petrópolis tem algumas vocações intrínsecas, próprias dela, próprias do município, próprias da cidade. Sendo que a principal é o turismo. Eu posso também afirmar novamente, vou usar a mesma quantidade de anos, os últimos 30 anos, mas talvez seja muito mais. Eu não assisti em Petrópolis uma gestão profissional de turismo que levasse o turismo de Petrópolis a um outro patamar de aproveitamento de todas as possibilidades turísticas de Petrópolis. As pessoas falam, não, porque nós temos passeio ecológico, enfim, festas, festas, etc. Mas tem roteiro, mas não vi um planejamento no turismo, uma gestão profissional no turismo, aproveitando essa vocação de Petrópolis. Quando eu não canso de dizer que Barcelona, uma cidade da Espanha, é hoje uma cidade que vive 98% da sua receita do turismo. E o turismo, né, é a quarta geradora de emprego e rendas no mundo. Portanto, uma indústria fortíssima. Petrópolis nunca levou a sério o seu turismo. Claro que eu quero também falar das outras vocações, que é TI, Tecnologia da Informação, e depois vamos falar de polo educacional. Mas eu queria que você comentasse o porquê dessa ausência, já que você teve dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e você teve dentro do governo, ou por que no último governo ou nos outros governos, como você é petropolitano, comerciante há 35 anos, empresário há 35 anos, por que nós nunca tivemos um olhar mais carinhoso e mais profissional para com o nosso turismo? Bom, primeiro, eu acho que o turismo nunca foi visto da maneira correta, né? Com o potencial que tem para uma cidade, para o desenvolvimento econômico de uma cidade. Como você falou, hoje talvez a maior indústria nossa seja a indústria do turismo, sem sombra de dúvida. Ou se não é a maior, ela poderá se tornar a maior a curto e médio prazo, né? Por tudo que a gente tem na cidade. Petrópolis é uma joia, um diamante bruto. A gente tem muita coisa, né? Precisa ser desenvolvido e junto com isso muita infraestrutura tem que ser criada para você poder aproveitar todo esse potencial, né? Até o divisor de águas que eu vejo foi no governo Bernardo que se criou uma Secretaria de Turismo, primeira vez uma secretaria dedicada, porque até então era uma secretaria junto com cultura, enfim, aquela confusão toda lá dentro e as coisas nunca aconteceram, o turismo sempre ficou relegado a segundo plano, né? O Bernardo deu um viés, teve um olhar mais atento para o turismo, né? O que, no meu ver, faltou um pouco foi mais orçamento, uma equipe mais gente capacitada para desenvolver o turismo, porque não é fácil essa missão, né? Se você parar aqui rapidamente e pensar em tudo que tem para tomar conta, é muita coisa. Uma cidade é muito grande, né? Então você está falando do turismo eco-rural, lá em Secretário, você está falando da trilha ali no Bonfim, você está falando do centro histórico, você está falando de uma série de equipamentos que a gente tem espalhados por aí,
né, que a gente precisa e pode e deve desenvolver. Né? Nós temos um museu de motocicleta que deve ser o melhor do Brasil. Ninguém sabe, está lá na Mosela, encruado lá ali em frente à igreja. Quer dizer, a gente tem uma série de coisas bacanas aqui, as cervejarias que a gente desenvolveu. Eu tive o privilégio de ter, eu fui a pessoa que eu fiz a lei da cerveja artesanal de Petrópolis. Nós desenvolvemos um setor que praticamente não existia na cidade. Hoje é um setor que está se desenvolvendo e crescendo dentro da cidade. Você vê como é que a gente tem potencial. A gente só tinha a Boêmia com visitação. Hoje você tem diversas fábricas instaladas em Petrópolis e com visitação, com degustação. Você está entendendo? Gerando emprego, gerando renda. Né? É um nicho. Então, existem diversos nichos a se explorar. Né? Faltou integração? Faltou. Turismo e desenvolvimento econômico tem que andar junto. Né? Aliás, o falecido Felipe Guedon falava isso, que o turismo tinha que estar dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque quase que uma coisa faz parte da outra. Né? São opiniões. A gente está aqui, estou dizendo que seja fato, nem mas assim, a gente tem um potencial muito grande o turismo de Petrópolis. Né? A gente tem muitas coisas bacanas que a gente pode desenvolver, que a gente pode fomentar, atrair investimento. Né? A gente explora mal, por exemplo, turismo de negócio a gente praticamente não tem. Né? A gente explora mal, a nossa ocupação durante a semana é muito baixa, principalmente em Itaipava, nos distritos. Os caras se padecem disso porque roda bem no final de semana, mas durante a semana é muito fraco. A gente tem um problema da estrada que impacta nesse turismo, na permanência do cara no final de semana, que é um assunto que a gente já discutiu diversas vezes. Mas antigamente, você vai lembrar disso, o cara subia sexta e descia no domingo à noite. Com o problema da serra, ele foi encurtando essa permanência dele em Petrópolis. O turismo de negócios, ele não passaria por um centro de convenções. Centro de convenções aqui em Petrópolis? Então, a gente tem um projeto... Para Itaipava. Tem um projeto na feirinha. Na feirinha. Mas ali é o lugar certo, Bernardo. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. E eu vou te falar porque eu fui um dos... Eu fui um dos colaboradores para esse projeto avançar. Eu acho o seguinte, nós temos ali na rua Professor Cardoso Fontes, um terreno muito grande, um terreno imenso, gigantesco. Conheço, que eu moro ali. Que é usado como estacionamento de ônibus, de caminhões, etc. e tal. Aquele terreno ali, eu já falei para prefeitos anteriores, por que não aproveitar aquele terreno, desapropriar e fazer um centro de convenções de Petrópolis ali? É uma ideia interessante. Sabe? Nunca foi à frente isso aí. Na realidade, assim, centro de Mas convenções... eu digo o seguinte, o turismo de negócio é importante para a gente, mas desde que comece por uma parceria com o Sesc Quitandinha. Por quê? Sim. Aqueles salões do Sesc poderiam muito bem servir de centro de convenções, poderiam servir para as formaturas da fase, por exemplo, que levou quase 5 mil pessoas para Mas hoje para não Juiz de comporta Fora. mais, né? Não tem espaço físico para isso. Sim. Mas eu digo, é uma parceria com o Sesc para uma melhor utilização daquele espaço pela cidade. Sim. Ajudaria muito o turismo, muito. Essa parceria a gente vem costurando isso, a gente vem conversando isso. Deixa eu te falar uma outra coisa. A segunda vocação nossa seria TI, Tecnologia da Informação. Nós temos hoje uma série de... O último número que eu tinha, não sei se era 123 ou 128 empresas de tecnologia da informação em Petrópolis, algumas muito importantes, como a Orange, a Oracle, né? Já tivemos a Microsoft aqui, infelizmente não temos mais, a representação saiu de Petrópolis, mas temos o LNCC, o IST, o CPTI, que formam mão de obra suficiente para o que nós temos aqui e ainda podemos crescer muito nisso aí. Por que esse segmento caminha a passos tão devagar? Já que você esteve dentro da secretaria. Não, esse segmento caminha bem, Bernardo. Na realidade, ele vem avançando. Né? O segmento de TI, na realidade não são 128 empresas. Né? Quando foi feito esse levantamento, se baseou no KNAI das empresas, então até a empresa que vende teclado de computador foi considerada como empresa de TI. Tá?
de fato esse número é muito menor. Números de empresas que realmente são empresas que fazem software, né, que desenvolvem softwares, né? A maioria delas está ali no Serratec, ali no Quitandinha, e aí você tem ali o LNCC, enfim, esses outros equipamentos todos que você falou, a Faetec também, formando mão de obra. Esse setor caminha bem, inclusive tem um projeto agora para se transformar ali um pedaço, um terreno gigante ali que pega do Lago do Quitandinha até em frente ao LNCC, transformar ali um condomínio para empresas de tecnologia. Né? Seriam incubadoras ou empresas que já existem? Aí tanto faz, aí vai depender do que surgir, porque você falar de incubadora, assim, o que é uma incubadora? É alguém que pega um cara que está começando e coloca ele ali dentro, quer dizer... Sim. Você precisa você pode ter incubadora, você pode ter empresa já madura, você pode ter empresa você pode ter mega empresas, vai depender muito do que você conseguir prospectar nesse processo, né? E aí vai muito pela cidade que você está vindo, né? O que é atrativo para uma grande empresa dessa vir para Petrópolis? A qualidade de vida. Né? Você está próximo do grande centro que é o Rio de Janeiro, você tem segurança, a cidade é aprazível, enfim. Isso pode ser um ponto a favor, né? Só que hoje, com esse novo normal aí, com isso que a gente passou, a gente não sabe mais se de fato essas empresas vão precisar ou vão demandar espaços físicos para os seus colaboradores estarem trabalhando. Até porque o trabalho remoto hoje se tornou uma moda. Não é só moda, é muito mais inteligente, se você parar para pensar, né? É muito mais lógico. Porque é muito mais barato para a empresa. O cara tem um escritório de, sei lá, X mil metros quadrados, paga uma fortuna num espaço físico desse, ele passa a não ter mais esse espaço, ele passa a ter um escritório central com uma sala de reunião e 200 metros quadrados resolve o problema da vida do cara. E os colaboradores, cada um está trabalhando na sua casa, ou onde quiser. O cara pode estar na beira da praia de sunga trabalhando, desde que ele esteja cumprindo ali o seu... Eu tenho esse exemplo dentro da minha casa. A minha filha trabalha numa empresa que não tem sede física. Você imagina o que é isso? Eles não têm sede física. Onde é que vocês fazem reunião quando tem reunião? Vai num coworking, aluga uma sala e faz a reunião. E ela vem para Petrópolis, fica 2 meses aqui, trabalha aqui com a gente, volta para São Paulo, que ela mora lá, fica lá mais 2 meses, e por aí vai. Quer dizer, então assim, isso tudo que a gente está discutindo aqui era uma realidade que demandava-se há 1 ano atrás, há 1 ano e meio atrás. Hoje, sinceramente, eu não sei mais a que ponto, né, um empreendimento desse vai gerar essa necessidade física de você ter um espaço desse. Haja vista que o maior crescimento que aconteceu em Petrópolis no ano da pandemia foi o crescimento do setor imobiliário. Araras, Secretário, Videiras, enfim, Itaipava, todos os distritos, muita gente veio morar. Estima-se que mais de 5 mil pessoas tenham vindo morar em Petrópolis nesse período. Alguns compraram, outros alugaram, mas mostra que mudou um pouco essa ótica. Aí você vai ver uma matéria que eu assisti esse dia na televisão, no centro do Rio de Janeiro, 50% dos imóveis estão fechados. Lojas e salas comerciais. Aí a cidade do Rio de Janeiro fez uma legislação para você poder mudar e começar a fazer retrofit nos prédios e transformar os prédios comerciais em apartamentos e moradia. Que faz todo o sentido do mundo. Né? Que é uma coisa que sempre me incomodou muito, você vê áreas abandonadas, áreas urbanizadas abandonadas, e você migrando para áreas desertas que você tem que criar toda uma infraestrutura. Por que o Rio de Janeiro cresceu para o Recreio, para Vargem Grande, pereré, se você tem um centro do Rio de Janeiro totalmente abandonado? Final de semana... Entendeu? Qual a quantidade de espaço que você tem ali? Marcelo, novamente eu peço desculpas por te interromper, mas eu vou te dar 1 minuto e meio para suas despedidas. Televisão, rapaz, martelo, não adianta. É tempo, é horário, é tudo. Não, então, basicamente é isso, quer dizer, te agradecer aí pela oportunidade, a gente está trocando essa ideia, batendo um papo. Enfim. Não, eu teria muito mais coisas para conversar contigo, essa conversa poderia se prolongar por mais 1 hora ou 2, mas infelizmente, cara, eu tenho... Não, tranquilo, obrigado a todos aí pela paciência de nos ouvir.
E, enfim, estou à disposição. Daqui a um tempo, marca uma outra. A gente fala sobre outros assuntos. Vamos continuar. Não, vamos continuar. Obrigado. Quero te agradecer a tua vinda aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu quero dizer à senhora e senhor que, infelizmente, né, porque a senhora e o senhor sabem o prazer que me dá fazer esse programa, mas infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Prometendo para a semana que vem um novo programa, uma nova entrevista, desejando à senhora e ao senhor uma espetacular, uma estupenda, uma semana maravilhosa. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. TVC 16. Aqui você se vê.